Olá, amigas e amigos, prazer estar de volta aqui com vocês, falar um pouco sobre o tema que nós vamos desenvolver hoje no nosso canal Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise, canal esse que eu conduzo juntamente com o colega e amigo Sérgio Paulo Feitosa, que fala sobre mitologia, e eu sobre psicanálise. Bom, hoje eu quero falar para vocês, dando continuidade àquilo que nós desenvolvemos a semana passada. Iniciamos a semana passada falando sobre o conceito de inconsciente, ou como Freud montou o conceito de inconsciente. Eu falei para vocês que Freud tem três momentos assim fundamentais para a gente pensar isso que Freud chamou de aparelho psíquico e posteriormente vai chamar também de o inconsciente, né? Eu falei no primeiro momento, o Gelli, que é o projeto para uma psicologia científica. Um segundo momento, que é a primeira tópica, quando ele vai falar fundamentalmente do conceito de inconsciente. E, posteriormente, o terceiro momento, que é a segunda tópica, quando ele reformula o conceito de inconsciente dele, né? Bom, nós vamos falar hoje um pouco do primeiro momento, que é a questão do projeto para uma psicologia científica, né? Essa transição que Freud faz da passagem dele como neurofisiologista, como um pesquisador na área de histologia, de sistemas celulares, particularmente de célula nervosa. Ele vai utilizar isso aí muito para pensar a questão do, do aparelho psíquico, né? Um modelo de aparelho psíquico utilizando esses termos da neurologia. E nos próximos encontros a gente fala da primeira e depois da segunda tópica, tá bom? Mas antes de iniciar essa nossa fala hoje, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Dar o like nas postagens, tanto minha quanto a de Sérgio, né? Tem postagens muito interessantes lá do Sérgio. Convido que vocês assistam lá também, dê postagem, deu o like lá, né? Se vocês gostaram dos vídeos, divulguem com as pessoas conhecidas de vocês, os amigos, as amigas, enfim, as pessoas do ciclo de amizade, de conhecimento de vocês, para que o nosso canal possa ter mais divulgação e as pessoas terem acesso aos nossos conteúdos, tá? Eu sugiro também que vocês acionem o sininho das notificações, porque sempre que a gente tiver postagem nova, o YouTube informa para vocês que nós estamos fazendo novas postagens, que estamos apresentando novos conteúdos. E semanalmente nós postamos novos conteúdos. Tá? Então, feita essa nossa combinação de sempre, né? E a gente nós somos novos nesse ambiente de YouTube, enfim, para mim particularmente também de redes sociais, mas a gente está com uma expansão legal, né? Devagarzinho a gente está chegando e, enfim, nós vamos aí levar para mais e mais pessoas, né? E, quiçá, trazendo bons conteúdos para vocês, né? Bom, feito esse nosso apresentação inicial, eu quero falar um pouco sobre a questão do projeto para a psicologia científica, que é um primeiro momento onde Freud vai pensar a questão do aparelho psíquico. Como eu disse para vocês, Freud está numa transição entre o pesquisador da Universidade de Viena, que ele era um jovem pesquisador da Universidade de Viena, no campo de histologia. Freud foi um dos pioneiros na pesquisa das células nervosas, os neurônios, né? E então ele estava fazendo a transição para a clínica e iniciando o atendimento clínico e, consequentemente, ele foi absorvendo esses elementos das células nervosas, os neurônios, e a partir daí ele fez uma construção psíquica que ele chamou lá do projeto Entwurf, né, a palavra alemã, e nessa apresentação ele vai comunicar no início do seu texto que essa era uma apresentação para os seus colegas psicólogos de um aparelho psíquico, de um funcionamento psíquico, né? Mas aí o que é que acontece?
as referências que Freud vai tomar é nesse campo da histologia, o que acabou contrariando um pouco ele. Ele ficou assim com obséquios em relação a esse material e na realidade ele nunca publicou. Esse material foi de 1895, ou seja, do comecinho mesmo da psicanálise, não é? 1895, mas ele nunca publicou. Esse material só foi publicado, encontrado pela família, estava guardado, arquivado, e encontrado pela família e publicado em 1950, ou seja, 11 anos após a morte de Freud. Freud morreu em 1939, não é? Então, ele guardou esse material a vida inteira lá, né? Achou que não seria o material mais adequado para traduzir aquilo que ele de fato queria expor para as pessoas, não é? Do ponto de vista dos achados científicos dele. Bom, mas como é que ele formata, como é que ele forma, como é que ele constrói esse aparelho psíquico pensado a partir de sistemas de neurônios, como ele fala? Ele vai falar em 3 sistemas de neurônios aí. O sistema de neurônios impermeáveis, o sistema de neurônios permeáveis e o sistema de neurônio perceptivo. Tá? E ele vai usar um processo que reúne excitações que um sistema precisa ter, que ele vai chamar de quantidades, né? E também de qualidades, ou seja, transformação dessas excitações psíquicas em processos psíquicos, consciência, percepção, enfim, né? Então ele vai utilizar isso aí, ele vai se servir um pouco da teoria de Isaac Newton, não é? Na questão das forças dinâmicas da teoria de Isaac Newton. Então ele vai falar em 2 princípios fundamentais que o sistema funcionaria e se regularia. O princípio de inércia e o princípio de constância. Como assim? Né? Freud dizia que o sistema funcionaria na possibilidade ou na perspectiva de uma tensão zero, ou seja, excitação zero, né? Ou seja, preenchido de excitações, ele precisava ter descarga. Só que se você ficasse, como ele imaginava, apenas com excitação zero, com tensão zero, o sistema não teria como funcionar, né? Então haveria aquilo que ele chamava as exigências da vida. As exigências da vida significa que o sistema precisa ter um nível de tensão, um nível de preenchimento, ou seja, de quantidades, de excitações. E tendo essas excitações, eles, no entanto, precisa ter um controle, né? Uma homeostase, né? Para que o sistema se estabilizasse. Então, o sistema sofria excitações externas do mundo externo e internas do mundo interno do próprio organismo, certo? Se preenchia, se excitava, mas ele precisava fazer um escoamento dessa excitação. Daí é que operava o princípio de inércia. Então ele conjugava esses 2 princípios. O princípio de constância, que era o princípio de preenchimentos, né? Mas esse princípio de preenchimento implicado pelo princípio de inércia, que fazia com que o sistema pudesse sofrer descargas, né? E a partir dessa descarga, que viesse a vir uma excitação zero, então ele se preenchia de novo de excitações e quantidades, mas mantinha um equilíbrio, a homeostase, como Freud falava. Bom, então esse era um princípio, digamos, físico que Freud absorvia para o sistema. Agora, como é que ele operava isso do ponto de vista desses sistemas que ele vou chamar de sistema de neurônio? Então ele falava o seguinte: bom, então nós temos primeiro os sistemas de neurônios impermeáveis, que ficava na periferia entre os órgãos internos e os órgãos externos, voltados para fora, os órgãos de sentido, ouvidos, olhos, boca, enfim, né? Então, esse sistema de neurônios que funcionava na periferia, né, do sistema, né, esse sistema recebia fundamentalmente as excitações externas, né? E essas excitações externas, como eram muito intensas, o sistema de neurônio ele não conseguia fazer, digamos assim, uma absorção plena, um controle, uma clivagem dessas excitações, não é? Através de seus mecanismos de defesa, porque todo sistema de neurônio tem, e como ele não conseguia fazer o controle dessas excitações externas, né, por ter uma intensidade maior,
Então, o que é que acontecia? Esse sistema permanecia, ele era totalmente preenchido. Então, ele se tornava impermeável, não é? Porque ele não conseguia absorver muito um controle e derivar em outros produtos essa excitação. Bom, mas então essas excitações adentravam no organismo. Concomitante a isso, tinha as excitações internas. E essas excitações internas, né, o sistema de neurônio que operava ali, que ficava localizado na substância cinzenta da medula espinal, né, esse sistema de neurônio que aí atuava, ele já tinha uma condição de controle maior, né, porque ele sofria fundamentalmente as excitações internas. Né? Então, consequentemente, ele podia fazer uma absorção dessas excitações, mas ele produzia descarga também. Então ele não ficava totalmente permeável. Desculpe, eu chamei o primeiro sistema de impermeável. Na realidade, era um sistema permeável. Né? O sistema que fica na periferia entre os órgãos internos e externos, eles são sistemas permeáveis. Por quê? Porque ele era todo preenchido. No entanto, esse sistema que fica mais interno, né? Esse que fica localizado na medula espinal, né? Na substância cinzenta da medula espinal e recebe fundamentalmente as excitações internas, esse sistema sim, esse é impermeável. Por quê? Porque ele recebia quantidade, recebia excitação, mas ele conseguia fazer uma clivagem através das suas barreiras de contato, ou seja, através dos seus mecanismos de defesa. E a partir dessas barreiras de contato, ele produzia aquele processo, né, de constância e de inércia, ou seja, de preenchimento e de descarga. E, consequentemente, né, Freud vai detectar que esse processo, né, que controlava e recebia as excitações e preenchia e fazia com que o órgão psíquico, o organismo psíquico pudesse ter funcionamento, ele, no entanto, ele precisava transformar isso em produtos psíquicos, percepção, consciência, enfim. Então, Freud vai pensar esse processo através de um outro sistema de neurônio, que, num primeiro momento, ele estabeleceu a localização desse sistema de neurônio posterior aos sistemas de neurônios permeáveis e os sistemas de neurônios impermeáveis, né, que ele vai chamar esse outro sistema de sistema de neurônio perceptivo. Mas, posteriormente, ele modifica a localização desse sistema e vai colocar entre um e outro sistema, entre o sistema de neurônio permeável e o sistema de neurônio impermeável, e vai trabalhar com uma noção que é de período, que é de tempo, para que que esse sistema de neurônio permeável ele era responsável fundamentalmente por captar essas excitações quantitativas, mas transformar isso em qualidade, ou seja, transformar isso em produto psíquico. Bom, feito isso, eu concluo hoje esse primeiro momento da construção, tá? Da nossa proposição aí do aparelho psíquico pensado a partir do projeto para a psicologia científica de 1895, e no próximo vídeo, na próxima postagem, a gente dá sequência a esse sistema proposto no projeto e falando também da segunda parte dele, tá bom? Até o próximo encontro. Grande abraço.